Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro. Eu gostaria que vocês estivessem bem na prova, aí, que vocês fossem bem nas provas. E lembrem, amanhã nós temos o gabarito. Espero que vocês tenham aprendido muito com seus estudos. E mais alguns recados. Não esqueçam, dia 21 vocês têm que entregar o cartão resposta da lista de exercício. Além disso, eu gostaria de lembrá-los que no Sofia foi colocado um objeto para vocês treinarem SQL. Ok? Deem uma olhada lá na disciplina de banco de dados nesse objeto, é bastante interessante. Lembrem-se que nós vamos começar a trabalhar bastante com SQL e é importante que vocês tenham um banco de dados, o MySQL, instalado. Ok, gente? Bom, além desses elementos, eu gostaria de fazer uma pequena revisão a respeito do que teve na aula anterior. Quais são os aspectos? Bom, primeiro, nós vimos que SQL está dividido basicamente em 3 elementos, que é a parte de definição do banco, a parte de segurança, de controle do banco e a parte de manipulação propriamente dita do banco. Ok? Bom, nesse conjunto de comandos, vocês trabalharam com o comando create, que é o comando de criação. Create schema para criar o banco de dados, create table para criar as tabelas. O comando drop schema para apagar um banco de dados, um comando drop table para apagar uma tabela. Além disso, vocês viram o comando alter table, que permite vocês alterarem uma tabela. Algo bastante interessante que vocês viram é, na definição de uma tabela ou na alteração, quando vocês definem uma restrição, a cláusula constraint. Essa cláusula é interessante porque ela define um apelido para a restrição. E definindo esse apelido, você pode acessar e alterar essa cláusula, excluindo ou alterando as condições dela, usando o SQL. Se você não definir esse apelido, essa restrição, você não vai conseguir fazer isso. Esse é um pequeno problema que a gente tem. Então, sempre é interessante que você sempre faça, na definição de uma tabela, quando vai, por exemplo, definir uma chave primária, uma chave estrangeira, usar o apelido, usar constraint, o nome do apelido, depois referência, indicar a tabela, por exemplo, se for uma foreign key. Ok, gente? Muito bem, então vamos para a aula de hoje aprender como popular um banco de dados, como manipular um banco de dados e visões e índices. Ok? Vamos lá, professor Perfeito. Ok, boa noite a todos vocês. Vamos direto à nossa aula, cujo objetivo veremos aqui no quadro. Aprender a utilizar a linguagem SQL para manipular dados. Manipular significa incluir ou excluir, que é apagar, ou alterar. Ok? Vamos também definir índice, aprender nessa aula, e controlar o acesso aos dados. Muito bem. Eu gostaria que vocês lembrassem que, no momento, nós temos criados, através da aula anterior, um banco de dados chamado BD e uma tabela chamada América. Simplesmente isso. Nada tem dentro dela. Então, nós vamos aprender agora a colocar dados dentro de tabelas e a gente chama isso usualmente de povoar. Ok? Então, nós vamos mostrar, usando a tabela da aula anterior, como povoar ela. Um dos exemplos vai ser isso. Então vamos ao quadro novamente para dar um aviso hiper importante. Olha só, pessoal. Todos os alunos já devem estar com o MySQL instalado. O MySQL é o software de gerenciamento de banco de dados que a gente está usando e é fundamental para a aprendizagem de vocês. Portanto, eu recomendo exaustivamente para aqueles que ainda não têm, que passem a ter. No Sofia, tem um tutorial, passo a passo, mostrando como fazer isso, ok? Podem existir algumas dificuldades, mas qualquer que seja a dificuldade, entre em contato com os webtutores que eles resolverão para vocês. Muito bem. O MySQL tem uma tela que eu copiei aqui um exemplo, apenas para que vocês saibam que parte do SQL vocês devem usar. É o famoso Query Browser. Estou falando isso porque alguns alunos têm usado uma maneira que não é essa, têm tentado usar o SQL
sem ser através desse esquema aqui, escrevendo naquela tela que aparece uma tela do sistema DOS. Não é aí o caminho, pessoal. O caminho é esse. Usa o Query Browser, vai aparecer uma tela como essa, onde aqui vai aparecer localhost, aqui em cima, para vocês, tem uma outra palavra, mas não importa, porque isso aqui é apenas um nome que a gente dá para a conexão. Aqui tem escrito root, é R-O-O-T, e vocês vão ter uma senha aqui embaixo. Então, o seu ponto de entrada para o Query Browser é essa tela que vocês veem aqui. Então, quando vocês começarem, essa tela deverá aparecer, ok? É fundamental. E também é muito importante vocês saberem essa outra tela do próprio Query Browser, essa outra tela. É claro que a tela não fica muito visível para vocês, porque eu tive que diminuir o tamanho dela, que é uma restrição do nosso tamanho da tela, né? Mas é importante destacar para vocês o seguinte, nessa área daqui, vocês vão escrever os comandos vocês escrevem aqui. O select que nós vimos, vocês vão escrever aqui nessa área, ok? E aqui nessa outra área de baixo, é onde aparecerão os resultados. Qualquer comando que eu der aqui, mandando fazer alguma coisa, vai mostrar o resultado nessa área aqui embaixo. Eu sei que muita gente já está doutor nisso aqui, mas sei também que tem muita gente que ainda não teve a oportunidade de chegar nesse ponto. Então, o ponto é esse, tomem bastante cuidado, é muito importante que todo mundo já saiba isso, para que a gente possa ter proveito nas nossas aulas. Muito bem. Vamos trabalhar na manutenção dos dados, não é? Eu falei a palavra povoar, não é? Que significa colocar dados. No banco de dados, significa incluir dados no banco de dados. Se chama também de povoar, quer dizer, incluir. Né? Então, olha, a maneira de incluir dados no banco de dados tem duas maneiras clássicas super importantes. Né? Uma maneira clássica importante é essa forma de insert, e a outra clássica importante é essa forma de insert aqui embaixo. Existe uma diferença fundamental entre as duas. Ambas servem para incluir dados na tabela. Só que essa de cá de cima inclui de uma maneira elementar e essa de uma maneira um pouco mais sofisticada. Vou explicar as duas para vocês, iniciando por essa. Essa é assim, insert, que significa inserir, into, que significa em algum lugar. Qual lugar? Numa tabela que você vai dar o nome aqui. Tá? E aqui, atributos, você vai informar quais as colunas que você quer colocar dados naquela tabela. E aqui no values, que são valores, você vai colocar os valores desses atributos que vocês informaram. Se eu disser, incluir na tabela X o atributo nome e CPF, aqui nos valores eu vou dar um nome e depois vou dar um CPF. Tá? Essa é uma maneira. Ok? Então, para cada linha que eu quero incluir na tabela, eu posso fazer um insert into tabela, coloco as colunas, que a gente chama de atributos, e coloco os respectivos valores, né, dessas colunas. A outra maneira é insert into, até aqui não muda nada, tabela também não muda nada. Agora aqui embaixo tem, abre-se um parêntese, fecha-se um parêntese e diz assim, select alguma coisa, from alguma coisa, where alguma coisa. Isso aqui nada mais é do que eu estou inserindo dados de uma tabela, buscando dados de outra tabela especificada no select. Fiquem tranquilíssimos que eu vou explicar isso detalhadamente no decorrer da aula. Vou começar explicando esse de cá. Então, olha, antes de chegar na explicação daquele comando, vou mostrar também, porque faz parte da manutenção, a parte de exclusão, não é? Manutenção é incluir, alterar e adaptar, quer dizer, modificar. Então vamos ver exclusão. Exclusão de linhas do banco de dados, né? Excluir linhas do banco de dados. Como que podemos fazer isso? Através de um único comando que se chama delete. E é muito simples, é delete, from e o nome da tabela da qual eu quero excluir. Né? E posso opcionalmente, isso aqui opcionalmente, botar um where, quer dizer, eu vou dar uma cláusula, vou dizer, eu vou querer apagar daquela tabela quando acontecer uma determinada condição. Se eu não quiser especificar esse where,
ele vai apagar tudo da tabela, apagar todos os dados da tabela. Fiquem espertos para isso. A outra função de manutenção é alterar. Alterar, como o nome sugere, é a modificação de algum dado que está na tabela, tá certo? Como que se faz o alterar? Comando update, tá? Update é o comando para alterar. Como é o comando? Dá-se update, diz-se qual é o nome da tabela, e depois vem o seguinte, olha. Vem aqui, set, a palavra set. Notem que eu destaquei com cor diferente os comandos que são específicos de cada uma dessas tarefas, né? Update, set. Set o quê? Set significa coloque. Coloque o quê? O atributo, não é? E aqui eu dou uma condição. Eu dou um valor. Coloque o nome igual a João, onde o código da pessoa for alguma coisa. Nós vamos ver isso com detalhes já já. Aqui é só a forma geral, né, para que vocês já de antemão fiquem esperando, sabendo o que vai acontecer. Muito bem. Então, olha, povoando. Eu gostaria de que todo mundo ficasse sabendo agora que nós vamos povoar aquela tabela América, que eu dei vários exemplos de select na aula anterior, né, para que vocês tenham o mesmo que eu tenho aqui. Vocês vão ter, quem já está usando o MySQL, vão ter exatamente a mesma tabela que eu tenho, a tabela América, exatamente com os mesmos dados. Vocês em casa ou aí no próprio CA, basta copiar isso e colar que funciona como uma luva. Não tem erro algum, ok? Se vocês fossem digitar, poderia acontecer um erro na digitação. Mas vocês copiando e colando, ele roda 100%, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz isso com o professor Alessi no MySQL e copiamos para vocês. Então, não tem por que não funcionar, ok? Vamos ver como é que faz isso. Olha aqui, ó. Inserir, né? Então, é insert into. Agora, insert into, quer dizer, inserir aonde? Na tabela América que vocês já têm criadas, que nós criamos na aula passada, né? E aqui está escrito nome, que é um atributo daquela tabela, vocês lembram? Está escrito capital, que é outro atributo. Vocês podem pensar em coluna se quiserem. Tem região, tem área e tem população. Todo mundo está lembrado desses atributos, né? A tabela tinha o nome do país, tinha a capital, tinha a região, tinha a área e tinha a população. Muito bem. Então eu quero botar dados aí dentro. Então eu boto a cláusula values, abro um parêntese, escrevo aqui Argentina. Se eu escrevi Argentina, significa que o nome que eu quero dar é Argentina, porque o nome é o primeiro atributo. Então, o primeiro valor vai para o primeiro atributo. É muito simples. O segundo valor eu botei Buenos Aires. Então, Buenos Aires vai para a capital, que está aqui, ó. O segundo atributo é esse. E assim eu botei Sul para a região, né, para a área. Eu coloquei aqui, essa é a área, né, dessa informação, quer dizer, Argentina, capital Buenos Aires, está na América do Sul, tem uma área que vocês estão vendo aqui, tem essa população, ok? Eu boto uma vírgula e aqui eu informo o outro país que eu quero colocar, tá? E o outro que tem na tabela foi Bolívia, que é o nome do país, La Paz, que é o nome da capital, fica na América do Sul, tem essa área e tem essa população. Vou mostrar, simples, os outros elementos de dados. Ó, simplesmente, Brasil, Brasília, está na América do Sul, tem essa área e tem essa população. E assim, não preciso explicar mais, porque é tudo igual, eu coloco os outros elementos de dados. Vocês estão vendo aqui. Ok? Então tem mais esse. Se vocês estão lembrados, nós tínhamos 18 países, né? E esses 18 países estão aqui. Ok? Muito bem. Aqui, vocês copiando isso, vocês vão ter os dados que eu tinha. Agora, a outra forma do insert que eu disse que ia explicar para vocês é exatamente assim, olha. Eu crio uma tabela que eu dei o nome de outra tabela para indicar outra tabela, ok? Essa outra tabela é uma tabela igual à América, tá? E eu vou preenchê-la com os mesmos dados da América, mas sem fazer trabalho nenhum. Simplesmente eu digo, select, quer dizer, eu vou inserir nessa tabela aqui o que eu vou buscar na tabela América. Então, com um único comando, eu inseri aquela tabela inteira, aqueles 18 países que vocês viram, eu já inseri só com esse único comando. Bem simples, né?
Bom, se eu quisesse apagar, dando um exemplo concreto que vocês podem rodar em casa, seria delete from outra tabela. Apaguei todos os dados da tabela. Dados. Eu não apaguei a tabela. Esse comando não apaga a tabela, apaga os dados da tabela, ok? E se eu quisesse mudar alguma coisa, eu botaria update América. Quer dizer, vou adaptar, vou mudar alguma coisa na tabela em América. Como? Eu vou dizer, set o nome, quer dizer, coloque o nome Brasil, onde o nome está Brasil com minúsculo. Observação que é importante para vocês. Quem foi curioso notou que ali na tabela a região só tem norte e sul. Ou seja, América do Norte e América do Sul. Mas vocês viram que tem alguns países ali que são da América Central. Ok? Então esse é um fortíssimo candidato para vocês fazerem um update. Você coloca update, né, na tabela América, set, Central, onde está o país, digamos, Guatemala. Tá? Porque ele fica na América Central. Então vocês fazem um update e tem uma grande chance de aplicar ele numa tabela real, ok? Bom, vamos falar em visões. Vamos falar em visões. Uma visão associa uma consulta a um nome. Eu vou pedir permissão a vocês para vir falar ao invés de mostrar isso, porque fica mais interessante. Uma visão é uma tabela virtual, é uma tabela que você cria, tá? E é uma tabela virtual. Simplesmente você não tem ela já definida, como tem a tabela América, mas eu quero fazer uma consulta baseada nela. Então eu crio uma visão. Tá? Vocês viram naquele nível de abstração, nível de visão. Quer dizer, eu vou querer ver um conjunto dos dados que tem lá que me é particularmente interessante. Então eu crio uma visão usando o select da maneira usual e aqui nós vamos ver a forma de fazer isso. Create View. Vocês notaram que antes a gente tinha usado Create Table para criar a tabela. Aqui Create View para criar uma visão. Aqui vem o nome da visão. E aqui vem a lista de colunas que eu quero na visão. Ok? E usa ainda essa cláusula as, e aqui vem uma expressão de consulta, e ainda pode ter opcionalmente isso aqui, with check option. Para ficar claro isso aqui, nós vamos fazer um exemplo. Ok? Então está aqui, ó. Eu vou criar uma visão na minha tabela de América. Eu vou criar essa visão, ó, Create View. Como é o nome que eu quero, pessoal? Eu quero população país. Eu quis chamar isso de população do país. Quer dizer, é uma tabela virtual chamada população do país. Mas o que é que tem essa tabela? Eu boto o S para dizer isso. Aí digo assim, eu quero que tenha select, o nome, e esse nome eu vou dizer que é o país, e a população. Quer dizer, nessa tabela aqui, eu quero apenas que tenha um nome, tá? E uma população. Aí alguém vai dizer, muito bem, o nome população da onde? Eu digo, da tabela América, tá certo? Ainda digo assim, group by, na realidade aqui não é group by, pessoal. Aqui, me perdoem, aqui é order by, tá? Order by, quer dizer, eu vou ordenar isso aqui por população de uma maneira decrescente, ou seja, eu vou criar uma tabela, que é uma visão. Essa tabela vai ter o nome de população país. Dentro dela tem duas colunas. Uma coluna que é o país e a outra coluna que é a população do país, ordenada em ordem decrescente. Um exemplo está aqui. Olha, fazendo isso, eu criei a tabela. Então eu dou um select todo mundo dessa tabela e obtenho exatamente isso aqui. Ó. Lembram, né? Eu pedi uma tabela que tinha duas colunas. Coluna país, coluna população. O país apareceu primeiro USA, por quê? Porque ele tem a maior população entre todos. E eu pedi que fizesse uma ordenação decrescente a partir da maior população. E assim veio o Brasil em segundo lugar. Olha, o Brasil em segundo lugar, eu gostaria que fosse em primeiro, mas em outras coisas. Então, 150 milhões de habitantes. Depois vem México, e aí não vou mostrar mais, porque vocês podem ver muito bem daí, olha. Tem mais. Aqui é continuação, ok? Aqui é continuação, e aqui também é continuação, e termina essa tabela com a Guiana, isso aqui está escrito na língua natal, na língua do país, né?
e tem só essa quantidade de habitantes, ok? Então isso aqui é visão, pessoal. É uma tabela que a gente cria para facilitar as consultas, tá? De repente eu preciso um subconjunto da consulta para trabalhar em outra consulta, eu crio uma visão. É isso, tá? Visão é uma tabela do mesmo jeito que as outras, só que a gente chama de tabela virtual. Muito bem. Índices. Vou falar sobre índice nessa aula para vocês. Então vejamos, olha. O que é índice, para que serve índice? Que coisa é essa, professor? É assim. Imagine que você tem um catálogo telefônico. Vamos imaginar isso. Vocês têm um catálogo telefônico na frente, mas não está ordenado por nada. Aí eu digo assim, me acha o telefone aí do João José. Ah, ninguém vai achar. Se não tiver ordenado por alguma coisa, ninguém vai achar. Ou então eu digo assim, me acha o número 96085273. Ninguém vai achar. Então, para facilitar essa busca, eu vou o quê? Eu vou ordenar. Se eu quiser buscar por nome, eu digo, opa, vou classificar essa lista telefônica por nome da pessoa. Então eu procuro assim, vê o nome da Mariazinha. O cara vai lá e acha facilmente porque está ordenado. Ou então, veja o número tal. Como está ordenado, eu vou procurar e vou achar facilmente. Então, índice é para isso, okay? Para facilitar a pesquisa. Okay? Índice serve para isso. Então, vamos lá. Em vez de ler aquela definição lá, atentem para isso aí que fica bem claro. Ok? Muito bem. Então, são usados, quer dizer, os índices são usados para melhorar o desempenho das consultas, como vocês viram, né? Se for fazer uma consulta procurando sem estar ordenado, vai ser um Deus nos acuda, né? Agora, a seleção do índice, tá? Eu crio um índice, para quê? Para melhorar a minha consulta. A seleção do índice, que será utilizado, é feita pelo nosso famoso amigo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? Ele que escolhe qual é o melhor índice para ter uma performance boa, né? E isso é baseado no critério de seletividade. Ou seja, o índice que retornar o menor número de registros é selecionado automaticamente pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? Isso é importantíssimo, porque ele faz para a gente precisa, claro, não esqueçam, definir os índices. Eu vou escolher uma coluna que eu acho interessante para ser índice. Eu vou definir uma outra coluna que eu também acho interessante para ser índice. E ele vai, na hora adequada, em função da sua consulta, escolher um daqueles índices. Certo? Muito bem. Então, olha, como que eu crio o índice? O professor falou, a gente cria índice. Mas como que faz, professor? Então eu vou mostrar para vocês. Create Index. Tá? Vou criar um índice. Muito bem. Vou explicar por etapas. Então, o índice tem um nome. Aí eu boto aqui o nome que eu quero para esse índice. Tá certo? Muito bem. Agora vejam como é bem, digamos assim, intuitivo. Eu crio um índice, né? Agora eu crio um índice em qual tabela? Tem que dizer, senão o coitadinho não sabe, né? Então, eu dou aqui na tabela que eu quero criar um índice. Se fosse o catálogo telefônico, aqui seria telefones, né? Cria um índice telefone, tá certo? Agora, qual coluna que eu quero criar? Aqui tem, olha. Coluna 1, eu quero que seja ascendente, ou pode ser descendente. Coluna 2, coluna N, pode ser ascendente ou descendente. Vamos ver o que significa isso trocando em miúdos. Se eu tivesse com catálogo telefônico, eu dizia, eu vou criar um índice por nome da pessoa. E eu quero o nome da pessoa ascendente. Então significava que eu poderia acessar, usando aquele índice, pelo nome da pessoa. Eu dizia, eu quero saber o nome Adriana. Aí eu vou lá, Adriana, está logo no começo. Eu quero saber o nome Jefferson. Aí vou lá e eu acho facilmente através do índice que a gente cria desse jeito. Ok? Então, nesse momento, eu quero passar a palavra ao professor Alessi para ver se ele tem questões a responder, se tem considerações a fazer. E com você, professor Alessi, por favor. Eu gostaria de deixá-los calmos quanto à questão de instalação do MySQL. Eu recebi aqui, por exemplo, o CA de Goianinha e outros, né? A questão do problema de instalação, de senha. Deem uma olhada no tutorial que tem lá no Sofia, que está passo a passo todo o processo de instalação. Vocês não precisam se preocupar com senha padrão, todos os elementos que estão disponíveis lá, ok? Além disso, vocês terão disponíveis já a partir de amanhã, né? Ou no máximo sexta-feira, amanhã é feriado, vocês estarão com os slides, né? E nos slides você tem ali as senhas, quando vocês conseguirem instalar e abrir, você já tem a disponibilidade ali do que colocar, né? A senha é root.
tá? Ou seja, você entra com o server que é o root e a tua senha também é o root. Então vocês podem ficar tranquilos olhando pelo tutorial passo a passo. Se ainda tiverem dificuldades, tá? Entre em contato com os web tutores. Tá? Eles estão lá para ajudá-los a instalar essa estrutura. Ela vai ser bastante útil, porque a partir da próxima semana nós já começaremos a disponibilizar, por exemplo, essa base de dados aí a respeito da América do Sul, com um conjunto grande de informações, para vocês poderem trabalhar e realizar outros exercícios complementares que serão passados para vocês. Ok? Por hoje fica aí, todo mundo tirou 10, está contente, né? Aí até a próxima aula, bom feriado, e é você aí, professor Eugênio. Ok, pessoal, então depois das considerações do professor Alessi, eu tenho a dizer a vocês o seguinte, antes de encerrar a aula. Nós vamos disponibilizar bases de dados já povoadas e nós vamos utilizar os exemplos em cima dessas bases. Então vocês vão ter a oportunidade de rodar, quem tiver notebook ou computador aí no próprio local, na hora que eu estou falando pode usar lá que beleza. Quem não tiver, usa depois, mas nós vamos disponibilizar todos os exemplos testados e vocês podem fazer o uso dele. Observação importante é o seguinte, alguns alunos perguntaram, professor, eu tentei rodar o exemplo da apostila e não funcionou. Então a observação é o seguinte, na apostila os exemplos são genéricos, às vezes não tem as tabelas criadas ainda, então eu peço a vocês que usem os exemplos que estão nos slides que a gente fornece e nos arquivos que a gente vai mandar. Porque o da apostila, ele é genérico, serve para várias coisas. Então, se você simplesmente tentar fazer aquilo ali, provavelmente não vai funcionar. Então, atenção para isso, usem os dados que nós vamos fornecer e usem os que estão no slide, copiando e colando sem precisar digitar. Então, me despeço aqui, um abraço para vocês, espero que todos tenham feito uma boa prova. Agora eu vou deixar o gabarito para que vocês possam ver. Até mais. Educom, educação superior com alta tecnologia.